Olá você que acompanha esse segundo JS Cast, graças a Deus o JS Cast está começando a caminhar e nesse segundo episódio eu já inicio pedindo para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e é claro, compartilhe com todo mundo esse episódio porque hoje eu trouxe um cara genial para essa segunda entrevista. Eu tenho a alegria de receber o grande Pedro Henrique, atleta aqui de Cupira e da região, representante da Seleção Brasileira de Futsal, que vai disputar o campeonato na Colômbia, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Seja bem-vindo, Pedro Henrique, ele que é também, já adiantando a formação dele, ele é bacharel e licenciado em Educação Física. Atualmente ele é professor do Convida, o colégio de contraturno escolar que tem aqui em Cupira, e a gente tem, claro, a alegria também de trabalhar junto ali, né? Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Jardel. Primeiramente, né? Não sei o horário que vai ser publicado, mas bom dia, boa tarde, boa noite. É sábado, ou sexta-feira à noite, quem sabe. Quem sabe, né? Para mim é motivo de muita honra. Me sinto muito honrado, muito grato pelo convite, né? É sempre bom a gente falar um pouquinho sobre a nossa trajetória, sobre a nossa jornada, sobre o que a gente precisou abdicar para poder chegar aonde chegamos. Só uma correçãozinha, licenciatura eu estou ainda no processo de terminar, mas estou graduando a licenciatura. Ah, tá caminhando. Isso. Okay. Você acertou aí quando falou bacharel, a licenciatura eu estou no processo, né? Mas a gente chega lá. Tá. E para mim, hoje eu estou muito feliz de estar aqui, né? Já aproveita a deixa aí para pedir também para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem bastante. Vamos fazer esse canal aí. É só o começo, a gente sabe que é só o começo, mas eu tenho certeza que vai ser um canal de muito sucesso, porque como vocês podem ver, né, JS Cast falando de tudo. De tudo. Então de tudo vocês vão ver um pouquinho aqui, então já se inscreve e acompanha o trabalho aí, que é um trabalho incrível aí de Jardel. Muito bem, Pedro. E quando o jogador pede, eu acho que agora o pessoal atende. Se o jogador pedir, o povo não atendeu, eu desisto. Vamos botar a meta aí, viu? Vamos colocar uma meta. Mas, Pedro, vamos falar um pouquinho do teu início, cara. Eu lembro que, bem pequeno, você já gostava de jogar futebol, né? Você se destacava na educação física da escola, isso eu lembro bem. Chegou a se destacar também nos times que tinham aqui na época, nas peladas aqui da cidade, e, claro, chegou a passar por divisão de base. Então, faz um breve resumo do início dessa tua trajetória, né? Vamos lá. Como você bem sabe, né, e a maioria das pessoas sabem aqui na cidade de Cupira, eu tenho uma família que praticamente nasceu no futebol, né? Eu tenho aí meu avô, meu pai, então não poderia ser diferente, né? Meus tios, e esse dom, esse gosto eu já comecei desde cedo, né? Quando eu tinha meus 3 anos, que meu avô no tempo tinha uma escolinha, que é Paulinho da Churrascaria, ele tinha a escolinha no 7 de setembro, aí já me levava, né, pra mim estar junto dele lá, e ali eu ia visualizando, né, o contato dos meninos, que hoje são os jogadores mais experientes aqui da cidade, que já de uma certa idade, mas eu já estava lá no meio deles, então foi daí que começou, eu acho que despertou ali o meu desejo em ser um atleta, né. Não foi fácil, comecei também na escolinha de Lila, passei na escolinha de Ivonaldo, na ABB, assim, a própria escolinha do meu tio Robson, né, saudoso tio Robson. Sim, eu lembro bem. Também participei da escolinha dele, então isso aí tudo agregou, né, para que eu pudesse chegar no Porto, que foi a equipe que eu fiz a minha base, com o talento, né, a gente chega lá com talento e lá a gente vai lapidando, vai adquirindo experiência com pessoas do Brasil todo que chega lá e é uma troca de experiência. Até hoje tenho muitas amizades. Eu até brinco em casa, digo, pra onde o estado que eu quiser ir, eu tenho uma casa pra ficar. Porque assim, realmente eu fiz muitas amizades. Sempre fui uma pessoa verdadeira, uma pessoa amiga, que gostei de ter companheiros, né? Não só amigos de clube, mas irmãos. Porque quando a gente sai de casa e mora num alojamento, a gente vê que realmente ali é a nossa casa. Porque eu passava mais tempo com eles do que com a própria família, né? Não só eu, mas também eles. Então a gente cria um afeto muito grande. Com 12 anos, antes de eu ir para o Porto, né? Eu já jogava, já me destacava por aqui na região. Aí chegou um olheiro, ligou, né? Disse, eu tenho um clube para Pedro Henrique, ele vai para o Grêmio do Rio Grande do Sul. Só que Pedro Henrique, muito apegado à família, né? Um meninão ainda que nunca tinha saído de casa. Aí disse, oxe, começou a chorar, né? Eita, que idade, Pedro, na época? 12 anos, né?
Começou a chorar, disse, e agora como é que vai ser? Deixar pai, deixar mãe? Ah, mas pode levar um acompanhante. Mas só que meu pai e minha mãe não poderia largar tudo e não era uma coisa que era de certeza. Era para passar um período de avaliação, né? E consequentemente, sendo aprovado, já ficaria por lá. Aí depois disso sim poderia, mas meu pai e minha mãe não poderiam deixar o emprego para ir comigo. Aí uma das minhas tias ofereceu, mas aí a gente ficou naquela, eu fiquei, não sei se eu vou, e deixei passar essa oportunidade. Aí, logo no ano seguinte, eu com 13 anos de idade, no começo do ano, a escolinha de Lila aqui foi fazer um amistoso contra o Porto, lá em Caruaru, né? E a gente sabe que eu 13 anos, sempre tive um porte físico um pouco menor, magrinho, franzinho. Aí chegou lá, pega aqueles caras estruturados, já sub-15, que eu tava na categoria a mais. E nesse jogo a gente levou uma goleada de 8-0, foi 8-1. Eita. E se foi a 1, o gol foi seu, eu tenho certeza. Mas, em meio a essa goleada, eu fiz alguns lances lá que chamou a atenção do proprietário do clube, do presidente, né? Que até hoje é ele, Porfírio, a quem eu tenho um carinho muito grande, né? Porque o Porto foi um clube que me formou como atleta e como pessoa, né? Que é o mais importante, porque a gente sabe que você não pode ser apenas um atleta, você tem que ser uma boa pessoa, né? Tem que ser um bom filho, tem que ser um bom pai hoje que sou, né? Tem que ser um bom companheiro. Então assim, Jardel, aos 13 anos, depois desse amistoso, no final do ano, meu tio Robson chegou aqui do nada na moto dele, que ele trabalhava lá no tempo, era preparador de goleiros. Aí disse, a gente vai lá pro Porto hoje. Tá tendo uma peneira lá e tu vai participar dessa peneira. Eu vai disse, lá ser peneirado. Vamos embora. Aí ele arruma o capacete, eu já tô com a moto aqui, aí a gente vai. Eu disse, vamos. Aí nisso, eu fui com ele, aí chegou lá, tem uma peneira lá. 37 atletas, eu lembro como hoje, na peneira, junto comigo. Aí eu disse, meu Deus do céu. E agora? Aí disse, qual é a sua posição? Aí eu falei minha posição lá e tal. Aí começou, né, a peneira. Sendo isso uma peneira que era gente da Bahia, gente de Recife, gente de todo o interior, né, das cidades circunvizinhas. O Nordeste lá, praticamente, gente, né? de todo lugar que você imaginar, Aracaju, porque realmente o Porto sempre foi uma referência, foi um clube revelador, né, revelou muitos atletas, inclusive seleção brasileira de campo. Né? Josué, né? Josué, Rômulo, Araújo, o próprio goleiro Santos. Então, sim, assim, que hoje tá no Flamengo, né? Aí com isso eu disse, vamos embora. Aí chegou lá, a gente foi a peneira. Aí quando terminar a peneira, não sei se você já viu, mas é aquela imagem que fica o avaliador lá, uns avaliadores falando, e todos os atletas ali sentados. Eu disse, meu Deus do céu, será que vai dar alguma coisa aqui? Aí nisso foi escolhido de 37, 4 atletas, né? E graças a Deus eu fui um deles. Olha e aí. logo em seguida aí o dono do clube falou, porque geral, esse pessoal que passou na peneira era para ficar em 2 a 3 vezes na semana, exceto as pessoas que eram de muito longe que iam alojar. Como Cupira é uma cidade de perto, né? Disse, não, ele vem duas vezes na semana, aí beleza. Aí na primeira semana eu fui duas vezes, aí quando foi na segunda semana também. Aí o presidente chegou e disse, por que Pedrinho não tá todo dia aqui? Que ele me chamava de Pedrinho. Aí eu disse, não, porque não é pra ele ficar, não, eu quero que ele venha todo dia. Aí nisso eu passei ainda, Jardel, 1 ano, quase 2 anos. Ele querendo você alojado. Alojado, né? Eu passei quase 2 anos indo e voltando todo dia, né? Eu lembro, às vezes eu cheguei a te encontrar na lotação indo pra Caruaru. Exatamente, todo dia eu estudava, né, pela manhã. Quando eu saía, eu engolia, não almoçava, engolia e já pegava a lotação, porque eu precisava estar lá de 1 hora. Então a gente sabe que a escola larga o período, sim, né? Aí quase às vezes é a já, lotação, né? E nada... E a gente esperava o ônibus ali embaixo do viaduto do regional. Eu descia feito uma bala, um tiro de uma bala ali. Meu Deus do céu. Já chegava aquecido pra treinar. Já chegava aquecido. Tinha vezes que perdi o ônibus, aí tinha que pegar o mototáxi pra ir. Pra você ver que não foi fácil, né? Sim, já fui assaltado. Já em Caruaru. Lá em Caruaru, no percurso também para o treino. Aí passei 2 anos assim, aí chegou um tempo que eu disse, não, eu vou realmente ficar em Caruaru, porque fica mais fácil pra mim, né? Porque você sabe que é muito desgastante, além de você estudar tudo, ter que ir e voltar, uma viagem desgasta, aquilo que é arriscado, né, perigoso. As lotações, às vezes eu não tinha mais lotação para Cupira, aí eu tinha que ir para Agrestina, aí meu pai ia me buscar. Então assim, aí foi todo um processo.
Aí nisso, eu realmente me mudei de quando 14 para fazer 15 anos, eu fui para Caruaru. Aí é onde eu comecei já a enxergar realmente a vida de outra forma, né? Porque a gente sabe que quando a gente sai da casa dos pais para viver outra realidade, encarar as dificuldades do mundo, é por isso que eu acho que eu amadureci um pouco antes da minha idade, porque eu aprendi a me virar só, né? Eu tive que aprender, fui obrigado a aprender, porque você sabe que a gente pode, por influência de pessoas, tanto ir para o lado bom como para o lado ruim. E em todo lugar existe isso. E graças a Deus eu fui uma pessoa que sempre procurei o lado bom, né? Não escutei os conselhos para seguir o lado ruim. Então só gratidão. Aí do Porto eu fiz toda a minha base, disputei campeonatos pernambucanos, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, joguei em todos os estádios aí do interior. A Copinha, não foi? Copinha eu lembro também. Que eu cheguei a assistir um jogo teu da Copinha. Exatamente. Infelizmente na ocasião o Porto perdeu, mas... Foi contra o Corinthians, eu acho que foi esse jogo, exatamente. Eu tive assim a experiência de como atleta vivenciar todas as competições possíveis, né? Treinei muito tempo no profissional também, adquiri muita experiência. Ainda cheguei aí a fazer uma passagem no Vitória da Bahia. Eu ainda fui lá, passei um período lá, mas voltei devido a algumas coisas que aconteceram lá. Depois disso veio a pandemia, aí todo mundo foi para casa. Aí até eu tinha saído do Porto antes da pandemia. Aí chegou uma proposta para mim ir para o Náutico. Na segunda-feira que eu ia para o Náutico foi onde parou tudo. No final de semana, para tudo. Aí nisso eu não fui mais, né? Aí depois que passou a pandemia, fui pai, aí isso. As no coisas caso, já foram começando a sequência lógica, né? A cronologia. Você foi convidado para ir pro Náutico na porta, quando a pandemia estava batendo na porta ali. Quando começou, aí infelizmente foi vetado. Exatamente, o que foi pós o carnaval, né? Sim. Que estourou a pandemia, não foi pós o Na carnaval. época você estava com 20 anos. Na época... 19, 20, por aí, né? 19 para 20 anos. Muito que bem. no caso era para o sub-20, né? Do Náutico. E seria para o sub-20, Porque não assim, seria... Jadeu, eu sou uma pessoa que... Na região, no esporte eu sou conhecido. Sim. E tanto na região aqui da gente, como na região de todo o estado de Pernambuco. Porque as pessoas conheciam o Pedrinho do Porto. Até, inclusive, tinha pessoas da federação, os árbitros, diziam, mas Pedrinho, tu ainda tá aqui, entendeu? Porque assim, não despontou ainda, eles viam em mim aquele potencial de ir longe, mas eu enfrentei muitas lesões também, teve alguns anos que eu sofri muito com isso, né? Então assim, mas tudo é da vontade de Deus, né? E essas lesões, Pedro? Lesão no joelho, porque a gente sabe que é a que atrapalha mais, né? Não, foi mais lesão muscular. Ah, sim. Lesão muscular, virilha, posterior, anterior de coxa. Agora tudo isso depois eu descobri a causa e parece até engraçado. Porque eu me machucava e tratava tudo. Quando pensei que não, que eu voltava, lesão de novo. Ou era panturrilha, ou era coxa. Meu Deus, o que é isso? Aí uma vez o fisioterapeuta lá do Porto, Velber, que hoje é o cara tá em outro patamar, sou fã dele, sempre fui, né? Hoje ele é fisioterapeuta de Adrielso, que era do Botafogo, foi pro Lyon, agora tá retornando, né? E de outros grandes atletas, um conhecimento muito incrível. Ele chegou pra mim e disse: Pedrinho, como é que tá teus dentes? Eu disse: olha, meus dentes tá Os tranquilo. Dentes? Como é que tá seus dentes? Tá tranquilo. Realmente, aparentava estar tranquilo, mas só que eu tinha uma raiz, o dente já tinha caído, mas tinha uma raiz dentro ainda. E um certo dia, essa raiz inflamou. Aí eu fui no médico, extraí, né? Nunca mais tive lesão muscular. Rapaz, a culpa era do dente. Exatamente. Pra tá você vendo? ver. É uma raiz de um dente, ela é capaz de deixar a sua musculatura fraca, porque é como se fosse... eu esqueci a palavrazinha que se fala agora. É como se os anticorpos, não é anticorpos, mas as energias que... Existe uma radiação interna dentro do organismo. Isso, porque assim, ela tira de proteger a sua musculatura para proteger ali o seu dente. Sim. Porque você sabe que dente é coisa delicada, né? É. E realmente é uma história engraçada. E depois que essa raiz saiu, nunca mais eu tive lesão muscular. Aí Você... ele disse, tá vendo aí? Pra você ver, você que tá nos ouvindo, tá vendo como é importante cuidar da saúde bucal? É verdade.
O atleta tem que cuidar de tudo, né, Pedro? É verdade. Mas enfim, vamos falar da atualidade. Hoje você é jogador oficial de Futebol 7, o famoso Futebol Society, que tem um goleiro e 7 na linha, não é isso? 6 na linha. 6 na linha? Ah, então 7 é o total já, É. contando com o goleiro. Então fala um pouquinho dessa nova experiência, cara. É um esporte que vem crescendo cada dia mais, né? No Brasil. Fora do Brasil ele já tem uma representação mais forte, né? Inclusive as outras seleções, elas já têm uma vivência maior. Eu acompanho, né, o Instagram, conheci vários atletas e a gente vai seguindo um ao outro e vai acompanhando ali as competições que participam, e realmente é um esporte que vem crescendo cada vez mais. Porque ele não é nem o futsal, que é 4 ali na quadra, e nem o campo, que é 11. Ele é um espaço reduzido, onde a gente sabe que reduzido o contato com o público ali ele é mais intenso. E é um esporte onde se joga também na grama sintética, né? Que é como se assemelhando ao campo. E é muito gostoso de jogar o futsal, porque pelo espaço do campo, pelo gramado. E assim, eu me identifiquei bastante, sabe? Eu jogo aqui na região, eu jogo muito futsal. Aí depois comecei a jogar futsal, aí foi onde consegui a visibilidade para ir para a primeira competição, né? Que foi o Sul-Americano, no Chile, 2022. Lá eu consegui ser o artilheiro da competição, né? Melhor jogador da final, fiz 3 gols na final. E a gente também se sagrou campeão. Foi a minha primeira viagem, né? Foi o primeiro título, a primeira convocação. Era o Sul-Americano. Isso, Sul-Americano. Aí, pode dar continuidade, né? Pode continuar. Pronto, em 2023, devido ao feito, né, de 2022, consegui, graças a Deus, ser convocado mais uma vez. E fui defender a seleção dessa vez no período de maio de 2023, em Bogotá, na Colômbia também. Sim. Lá a gente jogou a Copa América lá. Foi uma competição bastante difícil, né? Além das equipes muito qualificadas, o clima, porque Bogotá ainda é uma cidade que tem uma certa altitude, né? É uma cidade fria, e a gente sabe que principalmente a gente que é aqui do Nordeste e do interior sofre no frio, acostumado com o calor, né? A gente sofre bastante. E a altitude também dificulta na questão da respiração, né? O cansaço bate mais rápido. Às vezes o seu corpo quer ir, mas a sua mente não processa para ir. Assim, antes eu assistia os jogos, né, na televisão da Libertadores, os caras lá diziam, meu irmão, esse cara não faz nada nesse jogo. Pois é, a gente via os jogadores jogando na altitude, a seleção brasileira jogou algumas vezes e a gente pensava, rapaz, que cabras moles que estão jogando, não é? Como é que pode um negócio desse? Mas realmente é verdade. Quando a gente quer fazer uma coisa e não vai, o cérebro não vai, o corpo não vai de jeito nenhum. O pique não é o mesmo. Não é o mesmo. Aí nessa competição lá na Colômbia, a seleção a gente conseguiu ficar em terceiro colocado, né? Perdemos para o México na semifinal e na final o México foi campeão e a gente conseguiu vencer o Peru na disputa de terceiro e quarto e ficamos em terceiro colocado. Subiu no pódio, coisa boa. Essa foi a minha segunda convocação. Já no final do ano, 2023, final do ano, em novembro, a gente foi disputar a Copa do Mundo. Só que dessa vez no Brasil, né, lá no Rio de Janeiro. Tava em casa. Tava em casa. E foi assim, uma competição histórica, na verdade, porque assim, a gente sabe, Copa do Mundo é todo um peso, toda uma responsabilidade, né, com equipes, seleções muito complicadas, porque assim, eu vou lhe dizer, principalmente as seleções sul-americanas aqui, Chile, Argentina, Colômbia, são times muito cascudos, eles realmente são catimbeiros, aquela catimba que a gente é acostumado a ver na Libertadores, isso é real. E a gente imagina um nível de dificuldade maior vindo da Europa, né? Exatamente. Por conta da influência do futebol de campo. Mas no futsal, os sul-americanos são mais casca grossa. Mais casca grossa. Assim, Jardel, eles são de intimidar mesmo, bater sem bola, dar cotovelada, cuspir a pessoa. Tudo que você imaginar, rapaz, é desse jeito, cospe na mão e... Mas e o árbitro não adverte, não? Nem vê, que eles são malandros. A arbitragem no futsal rapaz, é inimigo também, adversário também. Tô dizendo, o árbitro, ele não vê a questão da malícia. Isso, porque eles fazem essa malícia sem a arbitragem ver, mas também, toda vez, pelo menos as competições que eu fui, quando
para jogar contra o Brasil é como se fosse para dar vida. Porque o Brasil é complicado de Onde jogar o Brasil chega, contagia o ambiente. Até os torcedores, as crianças. É um carinho imenso. Que chega assim, Brasil, Brasil, Brasil. Aí geralmente a gente leva um som, bota a música e fica todo mundo animado. Porque realmente o brasileiro é conhecido por isso, né? A sua alegria nas pernas, principalmente no futebol. E isso é uma coisa que é muito marcante. Voltando à Copa do Mundo, conseguimos o feito histórico aí de ser campeão, né? Da Copa do Mundo. Boa. Que foi uma competição que ficou muito marcada para mim pela dificuldade, pela superação, a entrega de todo o grupo, né? E por ser aqui no nosso país, né? Não tem coisa melhor do que a gente fazer festa em casa. Fazer festa fora é muito bom, mas em casa é melhor ainda. E imagina você tem sua casa, vem outra pessoa de longe e faz a festa na sua casa e você fica triste. Sim. É complicado. Inclusive, a gente teve essa sensação na Copa do Mundo que foi aqui no Brasil. Exatamente. Né? 2014 a gente estava numa expectativa muito alta e infelizmente não correspondeu. Então o futsal está melhor do que o futebol de campo com o Pedro Henrique. Vai lá, Pedro. Aí essa foi a minha terceira convocação, né? Que eu consegui o feito Copa do Mundo. Então, com isso, soma um sul-americano, terceiro colocado da Copa América e campeão da Copa do Mundo. Aí esse ano agora, graças a Deus, fui convocado mais uma vez, né? E a gente vai chegar lá, porque é assunto de pergunta, viu? Então já que você começou esse assunto, vamos começar as perguntas, porque aí você já fala sobre esse ponto. E como você sabe que os meninos são empolgados, a pergunta vem de um aluno seu, olha que coisa boa. Yuri Silva, o pequenininho lá, né? Sim. Da manhã, que é um cara muito gente boa. Valeu pela tua participação, hein, Yuri? O Pedro Henrique com certeza está feliz com sua pergunta e ele pediu justamente para você falar sobre sábado, que é quando você viaja, você vai dizer para onde é, para qual competição, em que nível, né, e as expectativas para essa próxima jornada. Fica à vontade. Então vamos lá, né? Vamos responder, Yuri. Vamos lá. E com certeza vai estar ligado lá, vai compartilhar bastante aí esse podcast. Viajo sábado, né? De sexta para sábado, 3 horas da manhã. A gente pega o primeiro voo de Recife para São Paulo, para Guarulhos. De lá a gente pega outro voo para Bogotá, na Colômbia. E quando chegar em Bogotá ainda tem outro voo para Cartagena das Índias. Que é onde vai ser a competição. Onde será a competição. Dessa vez, Copa América. Tem, se eu não me engano, são 8 seleções. Quando chegar lá, aí eu vou saber o link, tudo para estar divulgando, para todo mundo acompanhar, né, os jogos. Assim, as expectativas, Jardel, elas são as melhores, né? A gente sabe que, principalmente a gente que é do esporte, a gente tem que estar sempre preparado. É como eu sempre falo, a oportunidade ela vem, mas ela não avisa quando ela vai vir. E quando ela vem, a gente tem que estar preparado. E tem que agarrar. E tem que agarrar com unhas e dentes, realmente tem que se doar, né? Porque é uma missão muito grande, você representar toda uma nação. Como eu sempre falo, você já escutou algumas vezes eu falando, compartilhando com os meninos lá no Convida, que aproveita e manda um abraço para todos os nossos alunos lá do Convida. Com certeza, eles vão assistir. São tá pessoas todo mundo na maravilhosas, né? Que dão uma dor de cabecinha, mas a gente ama todos. Não, a dor de cabeça é só um detalhe. Isso não apaga o amor, né, Pedro? Não apaga de jeito nenhum. Como eu estava falando, a gente tem que estar sempre preparado, né? Tem que agarrar a oportunidade, porque representar uma nação não é fácil, mas é muito gratificante. É muito gratificante porque você realmente sente ali a importância da sua bandeira, a importância de você ser um brasileiro. Por isso que quando às vezes eu estou em alguns lugares que tocam o hino nacional, você pode observar, eu vou acompanhar ele, vou respeitar ele do início ao fim, porque você tem que valorizar o seu país. Isso é interessante em um jogador, Pedro, porque às vezes a gente está assistindo futebol, principalmente futebol de campo, e durante a execução do hino, o jogador ele parece que está em algum momento de descontração, está em casa, está à vontade, como se estivesse na praia, né? Sem exagero nenhum, isso realmente acontece, né? É verdade. E é muito importante a gente honrar a nossa bandeira, porque assim, eu tiro pela experiência que tive com pessoas de outros países, e eles são muito patriotas. No Chile, toda casa tem uma bandeira. Toda casa tem uma bandeira. Todo estabelecimento tem uma bandeira. Todo Uber, todo táxi tem uma bandeira. No Brasil, não. Na Argentina, bandeira.
No Brasil, se vê uma bandeira desse aí, vota em Bolsonaro. No mínimo dizer Né? isso, é. Eu acho que falta mais isso no Brasil. A gente ser patriota, a gente amar, a gente defender, porque é um país tão lindo, um país tão rico, mas às vezes a gente valoriza tanto fora e esquece de valorizar em casa. E é motivo de muita honra pra mim. Realmente, como eu falo, todas as vezes que eu perfilo ali, antes dos jogos, que toco o hino nacional, é de arrepiar, é de se emocionar, porque ali você se coloca na frente de milhões de brasileiros que queriam estar ali, e quem está é você, com a missão de defender o seu nome, o da sua família, o de todas as pessoas que queriam estar ali, resumindo, defender o seu país. Então é uma responsabilidade muito grande, mas que não me atrapalha em nada, muito pelo contrário, só ajuda, porque não sou um atleta de baixar a guarda com responsabilidade, eu sempre gosto de desafios. Sim, você joga bem tranquilo, né? Joga no seu espaço, joga consciente do peso que tem uma competição como essa, representar uma nação como você falou, mas joga à vontade e na consciência também de que você vai conseguir dar o seu melhor. Isso é interessante, Pedro. Todo atleta precisa ter isso. Então, seguindo aqui com as perguntas, né? Só foram 2, mas você está respondendo muito, muito precisamente e bem. Tenho certeza que o pessoal está gostando. E pelo que eu pesquisei, pelo que eu stalkeei, é de um companheiro seu da seleção de futsal. Eu não sei se eu tô certo. Eu acho que eu vi essa daí. Tá no comentário da publicação do episódio 2 do JS Cast, que é justamente o Gabriel Maia. É seu companheiro de seleção. É sim, é um dos que vai representar junto comigo. Então cuidado com o que você vai responder, porque a pergunta dele é séria, viu? Ele pergunta pra você qual foi a melhor dupla de ataque que você já jogou. Eu sei que no campo você jogou de meia atacante, não é isso? Isso. E no futsal, você tem uma posição específica? Eu jogo de ala. De ala. E meio também. Ala e meio. Isso. Pronto, então responda aí. É uma responsabilidade, porque como você joga com ele, né? Exatamente. Ele não vai ficar triste com a minha resposta, porque eu tenho um bom argumento pra isso. E só pra falar um pouco dele... Ele é atacante não, né? É pivô, é atacante. É o cara que realmente joga ali, ele sabe que eu dei alguns passes na Copa do Mundo e ele ficou muito alegre com isso, né? Tem muito gol com o passe meu. Tá então vendo? aí o que eu falar aqui, ele não vai ficar chateado jamais. Com certeza eu vou dar mais passes pra ele fazer mais gols agora. Olha aí. Né? Fica na expectativa, hein, Gabriel? Fica aí, Maia, na expectativa, viu? É assim, Jardel. Tem um cara que marcou muito, porque assim, era um cara que foi quando eu comecei a jogar assim lá no Porto, né? Peguei a mesma idade que ele, o mesmo sub que ele. É um atacante chamado Eric. É o que tava com você na Copa São Paulo? Não, ele já não tava no Porto mais não. Sim. Chamado Eric, ele é da Bahia. Era um atacante muito velocista. E eu sempre fui aquele meia de visão de jogo. Sempre dava muito passe, com profundidade. Deixava na cara do gol. Era um Paulo Henrique Ganso. Do começo da carreira. Do começo da carreira, claro. Hoje não tá mais. 10% de Paulo Henrique Ganso. Pronto. Minha característica sempre foi essa. E ele era um cara que tinha muita velocidade. E geralmente quando apertava ali no meio, aí eu forçava o passe onde fosse, ele chegava. Ele conseguia pegar. E sempre tava marcando. Foi um cara que me ajudou bastante também, assim. Eu sempre digo a ele que foi um cara que me ajudou bastante, porque um meia, ele é conhecido quando o atacante faz o gol. Porque do que adianta eu dar 20 assistências e o cara não aproveitar nenhuma, aí o meia morre de fome, o atacante morre de fome. Sim, não dá certo. E ele não, ele muito pelo contrário, sempre estava aproveitando as oportunidades, era um cara muito oportunista, né? Inclusive hoje eu acho que ele ainda tá jogando futebol profissional e às vezes eu brinco quando ele posta alguma coisa de eita, tu tem que agradecer muito a mim, isso que tu tá aí. Hoje ele tá jogando onde, você sabe? Eu não me recordo do clube agora, eu lembro que há uns dias atrás ele fez uma cirurgia. Mas ele já tá no parado, profissional. Mas tá jogando profissional. Aí eu brinco com ele, né? Eu digo, eita, tem que agradecer muito a mim. Foi muito passe que eu dei pra tu. Não é? Mas foi ele, assim, a minha dupla de ataque, assim, que mais marcou. Porque realmente a gente fez muita história junto. Foi um bom tempo que a gente passou junto. Inclusive, quando eu fui pro Vitória, ele também foi no mesmo período que eu, né? E a gente ainda fez uma historiazinha lá. Mas ele não é um centroavante de ofício, não é um camisa 9. Ele não, Ele é um... De um 7 para um 11, né? Isso, de um 7 para um 11. Muito bem, muito bem. Mas só ele, assim, você destaca ou teve algum outro também que
Vai que seja o Gabriel, sim, né? Tem vários, né? É muito fácil jogar com o Gabriel, porque é um jogador muito inteligente, um jogador raçudo, brigador. Realmente é aquele pivô ali na frente no futsal que incomoda os zagueiros, né? Que sempre tá fazendo gols, ajudando a nossa seleção. É um cara que eu tiro o chapéu pra ele sabe disso. Sou muito fã dele e espero que a gente possa juntos fazer mais história agora nessa próxima competição. Então você ficou feliz, Gabriel, no fim das contas, tá vendo? Não foi você o que ele destacou primeiro, mas ele destacou essa importância, porque o grupo precisa estar unido também, Exatamente. né? Com vocês, são quantos que irão para a Colômbia? 17. 17 atletas. Isso. No caso, contando com os goleiros já. Isso. Muito bem. Goleiros são 2, tem que ter um reserva, 3 goleiros. 2 goleiros. 2 goleiros e 15 jogadores de linha. Muito bem, Pedro. Foi uma alegria te receber aqui, cara. Eu não sei se você tem mais algo para pontuar, não é, para encerrar e muito bem, não é? Foi uma entrevista muito interessante. Tenho certeza que para o JS Cast, para o continuar dessa caminhada que eu comecei, né, foi uma entrevista muito importante para mim. Eu te agradeço a presença, a disponibilidade e se você quiser fazer um fechamento aí, não, palavras de motivação talvez, né, para os jovens que vão assistir você também, que desejam ser atleta um dia, seja de futsal, seja do futebol de campo, do futsal que você participa também, então fica à vontade. Eu que agradeço, Jardel. Para mim é motivo de muita alegria receber um convite, né, desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um podcast de muito sucesso. Eu sempre gosto de deixar aquela motivaçãozinha, né, porque a gente sabe que precisamos motivar os nossos jovens, né, e principalmente no esporte, porque o esporte ele transforma vidas, né, ele transforma famílias, ele transforma todo um ambiente. Você tira isso lá pela nossa instituição, o convite onde a gente trabalha. A alegria, o entusiasmo, a vontade que os nossos alunos têm de estar fazendo, de estar participando de um esporte. E muita vontade, né? E muita vontade. Então, às vezes só querem estar na quadra com o professor Pedro Henrique. Montam guardas, né? São seguranças do Pedro Henrique lá, que a gente conhece. Exatamente. Eu tenho... A palavra de hoje é gratidão, primeiramente a Deus, a minha família, a todo mundo que acredita em mim. Sempre acreditou e torce por mim, pelo meu sucesso, né? Graças a Deus, Deus me deu esse dom e eu posso desempenhar ele da melhor forma possível. Eu sou um cara, Jardel, que eu sou muito humilde, sou um cara que gosta de ajudar bastante as pessoas, gosto de ver as pessoas crescerem, gosto de ver as pessoas felizes, gosto de ver as pessoas com visão de futuro, não pensando só no agora, mas pensando no amanhã. E eu sempre falo e vou continuar falando, as primeiras competições fui só aqui de Cupira e dessa vez vai mais 2 pessoas. Maravilha. Quem são os outros 2? É Arthur, que os meninos conhecem aí como Arthur Caminhão, que jogava X1, não sei se joga ainda, e tem o Christian Boy, que é o filho de Cristiano Corredor. Sim, 3 cupirenses representando a seleção brasileira de futsal. Exatamente. Maravilha. E eu acredito que é assim, Jardel, queira ou que não queira, pode não ter sido, mas eu acho que a minha ida a primeira vez e as outras vezes pode ter sido uma porta. Sim, com para certeza. Que essas pessoas, esses outros atletas que também têm uma qualidade incrível, são jogadores que não é à toa que foram selecionados para também estar junto conosco nessa competição, tá participando e disputando uma Copa América. E o que eu quero deixar com isso é que vocês, né, jovens de Cupira, de todo o interior aqui, não deixem de sonhar. Estejam preparados, como eu sempre falei, treinem bastante, acredite no seu potencial, acredite que você pode, que você consegue, porque assim como para mim, para você vai chegar a sua hora, vai bater na sua porta e você precisa estar preparado para poder também fazer voos longos, como eu posso dizer, voos ricos, né? Porque como eu falo sempre, quanto mais longe é a viagem, mas a bagagem volta cheia, né? Cheia de conhecimentos, cheia de histórias, porque a gente aprende bastante nesse mundo afora. Então sonhe, se você quer ser um atleta, quer ser um jogador, quer ter sucesso, seja disciplinado, né? Tenha foco, abdique das coisas mundanas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o mundo aí oferece várias coisas que infelizmente atrapalham a vida do atleta. Não seja uma pessoa que dê mais valor à vida, às coisas mundanas do que o seu foco, o seu sonho. Não é porque você é de uma cidade do interior que você não pode sonhar em chegar a uma seleção brasileira.
não só de futsal, mas como de futsal, como de futebol de campo, de jogar uma Copa do Mundo, de jogar uma Copa América, de jogar em um grande clube do nosso país ou um grande clube da Europa. Até campeonatos nacionais. Exatamente. Mesmo, né? Que já é uma grande conquista. E a maior conquista da gente é essa, é ver esse jovem, Jardel. Eu tiro hoje eu como professor, né? Que hoje eu já tenho outra mentalidade, né? A gente vê ali os jovens. Tem meninos ali que realmente são meninos sonhadores, que acreditam que podem vencer na vida. E que tem futuro. E eu sempre estou ali junto com eles, conversando, dando aquela palavra, aquele incentivo, para que não parem de sonhar, né? Para que acreditem, que possam dar o seu melhor sempre, que uma hora a oportunidade bate na porta e você estando preparado, tenho certeza que o sucesso é garantido. Muito bem, então obrigado Pedro Henrique, nosso camisa 10, sempre foi 10 por onde passou? Quase sempre, né? Quase sempre, no Porto fui 10, sempre fui também capitão nas equipes que passei, né? Mas em algumas outras competições também já fui 11, na seleção comecei com a 21, depois 17 e graças a Deus dessa vez é a 10. Mas né? Só camisa pesada, o cara é fera, viu, gente? E lembrando também, Jardel, para não deixar passar em branco, que dessa vez a seleção brasileira, né, a gente vai jogar a Copa América, mas antes da Copa América vai ter o Mundial de Clubes. Sim. No caso vai ser 2 competições. Então vocês estão viajando, vai ser tudo na Colômbia? Tudo na mesma sequência, porque as competições de futsal elas acontecem em um período curto. Sim. Porque como o investimento ainda não é como o do futebol de campo, para poder manter por mais tempo a seleção lá, aí é no período mais curto, com 2 jogos por dia, é bem cansativo, e dessa vez são 2 competições. Se eu não me engano, começa na segunda-feira, dia 9, a segunda, terça, quarta e quinta é uma competição, sexta, sábado, domingo, aí é com a seleção. Já tem a outra. Aí essa de clubes a gente vai, também é um motivo de muita alegria para o nosso município, né, de Cupira, porque aí a gente vai representando o time de Cupira, que conseguiu uma parceria aí com a Federação Brasileira, que teria um clube para ir, mas o clube não teve tanto interesse. Aí a gente sabe como o Jackson, que é também aqui de Cupira, é um cara que gosta muito do esporte, um cara que coloca as caras em tudo e não pensa 2 vezes para estar investindo e apoiando o esporte. E ele chegou lá, como ele já foi de outras vezes, me acompanhou. E é um cara que sempre está de dentro, sempre está envolvido, ajudando para que a gente possa estar realizando nossos sonhos. Ele chegou lá e disse, não, a gente pode levar o Rota, tal, não sei o que. E foi acordado, foi definido junto com o presidente da seleção para que os atletas que fossem representar a seleção também chegassem antes para disputar esse campeonato mundial de clubes e representando o Rota, que é um time da cidade de Cupira. Opa, então eu maravilha. acho que assim, é o primeiro time de Cupira que vai jogar uma competição em outro país, um mundial de clubes. Então isso é motivo de muito orgulho, né, pra gente cupirense, porque isso faz com que abra ainda mais portas para que outros jovens aqui do nosso município possam estar realizando sonhos assim como eu estou realizando. E o futsal vai crescendo também. Exatamente. Né, que é importante. Ok, valeu Pedro Henrique. Tu é o cara, hein, cara? Valeu pela participação. Valeu a você que acompanhou. Não se esquece daquele protocolo do início, se inscrever, compartilhar, ativar sininho. E vamos caminhando junto. JS Cash falando de tudo.